Vocês já ouviram falar da profecia que diz que quando os 4 primeiros selos do Apocalipse forem rompidos, 4 cavaleiros surgirão e junto com eles trarão o fim dos tempos. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E hoje, galera, nós vamos conhecer a história por trás desses 4 cavaleiros que aparecem tanto em textos religiosos quanto em diversas histórias modernas. Mas quem são eles de verdade e qual é a história por trás dessa profecia? Se vocês querem descobrir, então fique comigo até o final. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo! A história dos 4 cavaleiros vem da tradição cristã, galera, e aparece em 3 livros importantes. No Antigo Testamento, eles são mencionados tanto no livro de Zacarias e também no de Ezequiel. Já no Novo Testamento, eles são mencionados no livro do Apocalipse. E a Bíblia conta no capítulo 6 do Apocalipse que tem um pergaminho segurado por Deus e selado com 7 selos. Então, quando os primeiros 4 selos forem quebrados, irão surgir esses 4 cavaleiros, cada um montado em um cavalo. E esses cavalos, galera, cada um terá uma cor diferente, que será branco, vermelho, preto e amarelo. E desses 4, galera, apenas a morte recebe um nome na Bíblia. Os outros foram chamados conforme o que representam. E quem abre esses selos e dá início ao Apocalipse é o próprio Jesus Cristo. Então, nós podemos crer que talvez isso tenha sido determinado por Deus e pode ser uma profecia inevitável ou até mesmo uma consequência dos atos da humanidade. Então, quando os selos forem rompidos, o primeiro cavaleiro a surgir é o do cavalo branco, que é conhecido como o Cavaleiro da Conquista. E esse cavaleiro, galera, já foi interpretado de várias formas. Inicialmente, acreditava-se que ele simbolizava a propagação da palavra de Deus pelo mundo. Inclusive, essa cor branca é uma cor frequentemente associada à pureza, à justiça e até mesmo a Cristo na Bíblia. Mas nem todos veem esse cavaleiro de forma tão positiva. No século XIX, por exemplo, algumas pessoas passaram a associar ele ao anticristo, argumentando que ele não representava algo bom. Outros dizem que ele é uma personificação de guerra, já que a guerra e a conquista costumam andar juntas. Embora, é claro, né, galera, que geralmente a guerra esteja mais ligado ao Cavaleiro Vermelho. Muitas pessoas também chamam o primeiro cavaleiro de pestilência ao invés de conquista, já que ao longo dos anos, estudiosos passaram a associar o primeiro cavaleiro a doenças contagiosas, como, por exemplo, as pestes que aconteceu no planeta. Já os romanos dizem que ele simbolizava triunfo, sucesso político e até prosperidade. Ou seja, galera, eles viam esse cavaleiro como uma figura mais positiva, mas sem ligação com Cristo ou alguma religião. Agora viria o cavaleiro do cavalo vermelho, conhecido como o Cavaleiro da Guerra. A Bíblia o descreve assim, galera. Quando Jesus abriu o segundo selo, ouviu uma voz chamando: "Venha!" Então apareceu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem, e deram a ele uma grande espada. Esse cavaleiro representa a destruição e o caos nos conflitos, por isso que ele estaria montado em um cavalo vermelho intenso, segurando uma espada erguida, um gesto que simboliza o início da batalha. E o vermelho está associado justamente ao sangue derramado nas guerras, galera. E como eu disse antes, o Cavaleiro Branco da Conquista também tem ligação com batalhas, mas sua abordagem é diferente, já que a conquista significa expandir o domínio, muitas vezes por meio realmente da força militar. Mas o Cavaleiro Vermelho representa a guerra em sua forma mais brutal, um mundo onde a paz desaparece e as pessoas se voltam uma contra as outras. Mas agora, galera, chegou aquele momento que eu interrompo o vídeo de forma rápida
Só para lembrar vocês de deixar o like e também se inscreverem no canal. Assim, ó, galera, tem bastante gente que estão assistindo os vídeos e não estão inscritos no canal ainda. Então, por favor, galera, deixa um like e se inscreva no canal. Isso vai me ajudar demais, mas vai me ajudar muito mesmo. Então, por favor, eu peço do fundo do meu coração que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Para mim que estou começando aqui no YouTube, isso faz muita diferença. Então, muito obrigado a todos que conseguirem me dar essa força. Agora, vamos voltar ao vídeo. E o terceiro a aparecer é o Cavaleiro Negro, conhecido como o Cavaleiro da Fome. A Bíblia o descreve, galera, da seguinte forma: quando Jesus abriu o terceiro selo, ouviu uma voz chamando: venha. Olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro segurava uma balança. Então ouvi uma voz dizer: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário, mas não danifique o azeite e o vinho. Mas o que isso significa, galera? Bom, assim, ó, a balança que ele carrega pode ter diferentes interpretações. Por exemplo, algumas pessoas dizem que ela representa a justiça, mas a explicação mais aceita é que ela simboliza a forma como o pão era pesado e racionado durante o período da fome. Já os preços mencionados podem até parecer confusos hoje em dia, mas na época significava que um trabalhador precisava de um dia inteiro de trabalho apenas para comprar uma pequena quantidade de trigo ou de cevada. Ou seja, galera, um cenário que levaria rapidamente à fome. E o azeite e o vinho, que na época eram itens de luxo, não eram afetados, o que pode indicar como os ricos continuavam seus privilégios, enquanto a população comum sofria. Por isso que se esse cavaleiro, galera, está trazendo a fome como punição, então faz bastante sentido ele ir atrás das necessidades como trigo e cevada, já que esses itens eram de necessidades básicas e essenciais para a sobrevivência. E nesse momento surgiria o quarto e último cavaleiro, o Cavaleiro Pálido. E esse, ao contrário dos outros, não tem uma cor específica, mas sim uma aparência doentia, quase que, digamos, cadavérica. E a Bíblia, galera, fala dele da seguinte forma: quando Jesus abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e vi um cavalo amarelado, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia. Então foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. E como eu falei antes, esse é o único cavaleiro que recebe o nome. Além de Morte, ele também é conhecido como Thanatos, um espírito da mitologia grega ligada à morte não violenta. Além disso, pessoal, ele também é seguido pelo Hades, que aqui pode não se referir ao Deus em si, mas sim ao reino dos mortos, o lugar para onde as almas eram levadas, e o trecho que fala sobre matar com espada, com fome e peste, sugere que o Cavaleiro Pálido reúne os efeitos dos outros 3 cavaleiros. E no contexto do Império Romano, esse cavaleiro simbolizava o colapso final do Império. Ou seja, pessoal, depois de anos de guerra, fome, crise e falhas no governo, a morte representava a queda inevitável de Roma. Mas enfim, né, galera? Esses 4 cavaleiros já foram interpretados de várias formas ao longo dos tempos. Para muitos, eles representam um período de destruição enviado por Deus como uma espécie de julgamento sobre a terra. E durante esse tempo, quem se arrepender e seguir a Deus teria a chance de fazer parte de um novo mundo ao lado dos fiéis. E os cavaleiros seriam o começo desse ciclo de eventos, ou seja, pessoal, o primeiro marcaria a chegada do anticristo, o segundo traria a guerra e o terceiro representaria uma grande crise econômica e o último significaria a morte de praticamente 1/4 da população mundial. Mas também tem outra interpretação sobre isso, galera. No livro de Zacarias,
Lá eles aparecem como 4 espíritos que descem em carruagens, cada uma com um cavalo de cor diferente. Só que, ao contrário do livro do Apocalipse, o papel deles aqui não é causar destruição, mas sim patrulhar e proteger a terra. Ou seja, galera, uma interpretação totalmente oposta. E aí, pessoal, vocês já conheciam essa profecia? Me contem aqui embaixo. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!